Já dá para cravar que 3 jogadores não ficam no Corinthians campeão da Copa do Brasil para 2026. Os atacantes Thales Magno e Romero não terão seus contratos renovados, assim como o goleiro Donelli. Corinthians também busca interessados para os zagueiros Kaká, Félix Torres e o volante Charles. A lista de saídas do Corinthians pode contar também com o Maicon, volante que foi titular e capitão em algumas das partidas mais importantes da temporada. Corinthians, Maicon e Shakhtar tentam chegar a um acordo. O volante está emprestado até 31 de dezembro. Timão ainda pode vender o Breno Bidon, que é alvo do Sporting de Portugal, o Yuri Alberto, pretendido pela Roma, e Hugo Souza na mira do Milan. Memphis Depay continua, ele tem contrato até junho e está descartada a sua saída. Fabinho Soldado deve deixar o clube. Há uma pressão muito grande das pessoas próximas ao Osmar Stabile para que ele seja demitido, embora o Fabinho Soldado já tenha se antecipado e programado a sua saída. Dorival Júnior está garantido. Ele corria enorme risco de demissão caso não vencesse o título da Copa do Brasil, com a confirmação da taça e a garantia da disputa da Libertadores da América na fase de grupos. Dorival terá seu contrato seguido. Vale a lembrança de que o vínculo do Dorival só se encerra em 31 de dezembro de 2026. Sobre reforços, Corinthians começa agora a debater alternativas. Lucas Ramon, lateral direito que pertence ao Mirassol, interessa. Corinthians também busca em caráter de urgência mais um zagueiro, mais um camisa 10 e pelo menos 2 atacantes de lado de campo. A avaliação é de que essas são as posições mais carentes no time de Dorival Júnior. Você deve estar se perguntando, Nicola, mas e o Transferban? Corinthians assegura que vai pagar todas as suas pendências, com o Matias Rojas e com o Santos Laguna, para que possa voltar a contratar jogadores. E você, se fosse dirigente do Corinthians, quem não permitiria que ficasse para 2026? E quais os atletas que você buscaria para reforçar o timão? Já usa o espaço para comentário, só não esquece de deixar like, se inscrever no canal. E Anderson Talisca, onde vai jogar o meio atacante que é craque? Ele decidiu voltar ao Brasil assim que seu contrato com o Fenerbahçe se encerrar. O vínculo acaba em 30 de junho, ou seja, a partir de 1º de janeiro, o Talisca já pode assinar um pré-contrato com quem bem quiser. Bahia e Corinthians surgem como favoritos. O Bahia por ter sido o clube que revelou o Talisca, o Corinthians por ser o clube do coração do jogador. Talisca já admitiu em outros momentos, em entrevistas ao longo da carreira, que tem esse sonho de jogar no seu time do coração. O Flamengo não pode ser descartado. Há um movimento grande dentro do Fla para que o Talisca se junte ao rubro-negro, para tentar formar a melhor seleção da América do Sul nos últimos tempos. Jogador que na Turquia ganha na casa dos 5 milhões de reais por mês. O Talisca já sabe que vai precisar reduzir seus vencimentos para atuar no futebol brasileiro, embora tenhamos no Brasil gente ganhando 2, 3, 4, 5 e até 6 milhões de reais, como o Memphis Depay. Hora de falar sobre o Corinthians, campeão da Copa do Brasil, com Memphis Depay e Fabinho Soldado detonando a política alvinegra. Começar do começo, Corinthians venceu o Vasco por 2-1 no Maracanã, sagrando-se tetracampeão da Copa do Brasil. O título, o segundo na temporada, garantiu ao Corinthians 77 milhões de reais de prêmio, além da classificação direta para a fase de grupos da Libertadores. Baita ano esportivo. Corinthians foi o único time paulista a vencer títulos numa temporada marcada por todos os problemas do mundo extracampo. Corinthians de 2025 terminará o ano com cerca de 3 bilhões de reais de dívida. Nenhum clube da história no Brasil ou na América do Sul passou a dever tanto. Timão que vai registrar um rombo superior a 200 milhões de reais somente em 2025. O presidente Augusto Melo foi empichado depois de investigação que provou participação dele em enriquecimento ilícito, lavagem de dinheiro, formação de quadrilha, entre outras coisas. O Timão, campeão paulista e da Copa do Brasil, está proibido de contratar atletas pela FIFA, o famoso Transferban, há meses. Só 2 reforços chegaram, Vitinho e Angeleri, antes do Transferban, ambos de forma gratuita. E depois de tudo isso, Corinthians ainda se sagra campeão, vendo o Palmeiras, o São Paulo e o Santos terminarem a temporada sem qualquer taça. Apesar da festa e da alegria dos corintianos, Fabinho Soldado, executivo de futebol, não confirmou sua permanência para 2026. Já havia contado para vocês no domingo que o Fabinho havia afirmado aos dirigentes do Corinthians que deixaria o clube. Na entrevista pós-jogo ele disse o seguinte, abre aspas, minha vontade sempre foi de permanecer, mas confesso que esse pequeno grupo que existe no Corinthians incomoda a todos. Parece que o profissionalismo atrapalha. Se o Corinthians quer se tornar uma equipe grande,
precisa olhar para a prática das equipes que estão liderando os campeonatos, que têm profissionais sérios. Vamos ter uma conversa com o presidente para entender o planejamento para 2026, para que a gente possa tomar a melhor decisão. Memphis Depay, no gramado do Maracanã, também foi extremamente crítico, afirmando o seguinte: quem quer ferrar o Corinthians, bora, saia desse clube, saiam da diretoria, esse clube precisa de estrutura e eu venho para trazer estrutura, mas preciso de mais ajuda. Com a conquista do título, dá para cravar que Dorival Júnior segue para a temporada de 2026, ele corria enorme risco de demissão caso não fosse campeão. A situação do Fabinho Soldado será decidida nos próximos dias. Memphis está garantido para 2026. Ele pensa que não vale a pena deixar o clube a 6 meses do fim do contrato, algo que pode prejudicar sua participação na Copa do Mundo com a camisa da seleção holandesa. Timão que promete pagar nos próximos dias o Transferban, grana de 77 milhões de reais do prêmio da Copa do Brasil, ajuda na quitação dessa dívida que vai permitir ao Corinthians buscar contratações. E aliados importantes do presidente Osmar Stabile se movimentam para que Memphis Depay seja dispensado por justa causa pelo Corinthians nos próximos dias. O motivo? As declarações fortes de Memphis depois do título conquistado contra o Vasco nesse domingo no Maracanã. O Memphis cornetou, criticou, atacou dirigentes do Corinthians, falando que o ambiente profissional é muito ruim e que o dia a dia não ajuda o elenco. O Memphis chega a dizer que esses caras que atrapalham deveriam ir à merda e atrapalharem em outro lugar. Pois bem, tive contato com um desses aliados sempre atacado pelo Memphis Depay e essa pessoa assegurou que o grupo político que dá suporte ao presidente Osmar Stabile está buscando no contrato entre o Corinthians e o Memphis alguma brecha para que ele possa ser dispensado. Tudo porque, segundo esses conselheiros, o Memphis denegriu a imagem do Corinthians atacando dirigentes e conselheiros. Essa pessoa ainda me contou que se conseguisse a dispensa do Memphis, o Corinthians economizaria cerca de 40 milhões de reais, é quanto o Memphis tem a receber daqui até a metade do ano, quando se encerra o atual contrato. Chance dessa história ir para frente é bem pequena, especialmente porque o presidente Osmar Stabile não é do conflito. Está muito longe de ser aquele dirigente que quer aparecer, que vai para o confronto, vai para a guerra. Ainda que essa mobilização avance e que os conselheiros encontrem uma brecha dentro do contrato, eles vão levar essa ideia para o Stabile, que deve acabar colocando panos quentes até para evitar qualquer problema. O Memphis está valorizado como um torcedor e a saída do Fabinho Soldado, que se tornou iminente, já vai render bastante dor de cabeça. Nesta segunda-feira, durante a festa do Corinthians na Neoquímica Arena pelo título, o presidente foi perguntado sobre o futuro do Fabinho e deu a entender que o Fabinho já está decidido a ir embora, informação que eu havia trazido para vocês ao longo do final de semana. Um mês atrás, Fabinho Soldado procurou o Dorival Júnior e também o presidente Osmar Stabile para informar que estava de saída, esperaria a temporada acabar e iria embora. Proposta do Internacional é só mais uma possibilidade para o executivo de futebol, que vem sendo muito atacado pelos mesmos conselheiros e dirigentes que não gostam do Memphis Depay. Só para completar, queria saber a sua opinião. Nessa queda de braço, você está com os dirigentes do Corinthians, com o Memphis, com o Fabinho ou com o presidente Osmar Stabile? Já usa o espaço para comentário, registra a sua opinião. Só não esquece de deixar like e de se inscrever no canal. Hora de falar sobre um ex-ídolo do Corinthians ganhando ação milionária contra o Timão. Eu me refiro a Gil, que ganhou na Justiça de São Paulo direito a uma indenização de 11 milhões e 370 mil reais. Decisão da juíza Camila Rodrigues Borges de Azevedo, da 19ª Vara Civil. Essa ação se refere a valores não pagos de direitos de imagem entre julho e dezembro de 2023, além de uma dívida remanescente da primeira passagem do jogador. Você vai lembrar que o Gil, quando volta ao Corinthians, ele recebia seu salário e um restante referente a essa dívida que não foi totalmente quitada. O Corinthians ainda vai precisar pagar os honorários advocatícios, cerca de 10% do valor total do negócio, ou seja, praticamente 1 milhão e 400 mil reais. Para completar, registrar que o Timão pretende antecipar cerca de 70 milhões de reais da LFU, a Liga Forte União, referente aos direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro. Com essa grana, o Corinthians pretende resolver pendências internas e com outros clubes, além de pagar o Transferban, que lhe permitirá contratar jogadores para o próximo ano. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal.
Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.